E com muita alegria estar aqui. A gente tinha, reverendo, pensado na oportunidade de estarmos fisicamente, presencialmente aqui, né? Tudo Mas bem, eu estou fisicamente mas está aqui. Não é aqui. uma Se os Matrix. irmãos não estão aqui, eu não posso fazer nada, né? É, O problema é exatamente. Eu deles, estou né? aqui. Você pode até pegar aí na minha mão aqui, ó. Mas eu Não, espero. vou ter que manter o isolamento, o Ah, distanciamento, tranquilo, né? tranquilo. Social. Eu espero mesmo que Deus abençoe a sua palavra Amém. e, além disso, que Deus nos dê também outra oportunidade para estarmos presencialmente e fisicamente, nós aqui, quem não está aqui com a gente em outros momentos. De forma que vai ser uma alegria, sempre é uma alegria estar junto com você, viu? Amém, amém. A Tá? minha alegria é Obrigado minha. mesmo por ter aceitado o convite. Amém. Vou orar para que Deus derrame graça e a Amém. palavra está com você, fica à vontade. Amém, Tá bom? amém. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado mesmo porque o Senhor tem levantado a vida de pessoas, porque a tua obra ela se faz com a vida de pessoas que o Senhor levanta, vai demonstrando a vida de cada um de nós que somos uma grande família. Obrigado pela vida do teu servo, pela igreja do Guará, pelo conselho de lá. Dada a tua bênção e manifesta a tua graça naquele lugar, de acordo com as necessidades de cada um. E agora, Deus, abençoe profundamente a vida do teu servo aqui, que vamos ouvir a tua palavra, que a tua palavra cale fundo nos nossos corações, de maneira não só a nos informar as coisas celestiais, mas a transformar-nos cada vez mais celestialmente. Seja com ele conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Quero saudar então a igreja do Cruzeiro, com a paz de Jesus. Eu quero agradecer muito o convite do conselho, o convite do pastor João Geraldo. Agradecer também pela nossa amizade, a gente tem caminhado junto e tem sido muito, muito bacana, muito bom a nossa caminhada. E agradecer realmente mesmo por vocês terem lembrado de mim, de estar aqui com vocês nesse momento tão diferente que a gente está vivendo, né? Fiquei pensando o que eu poderia compartilhar com vocês hoje e uma palavra que veio muito forte no meu coração é uma das histórias que eu considero, na leitura bíblica do Novo Testamento, uma das histórias mais difíceis, e depois vocês vão entender por que eu acho ela tão complexa, ainda que seja uma história muito clara. E também estou pensando um pouco nesse texto, porque para mim ele representa uma palavra que acho que cabe muito bem ao momento do cenário atual que nós estamos vivendo. Esperança. Esperança é uma boa palavra para hoje, né? A gente está vivendo um contexto muito complexo, muito novo, muito desafiador, e eu entendo que a palavra esperança é uma palavra que pode pulsar o nosso coração, que pode trazer alento para a nossa alma, né? Eu também penso em esperança porque eu não consigo ver uma igreja sem esperança. Para mim, a igreja, ela se faz com fé, uma igreja se faz com amor, uma igreja se faz com missão, mas eu entendo também que uma igreja também se faz com esperança. Quando a gente olha para toda a Escritura, a gente vai encontrar Deus recebendo vários adjetivos: o Deus de justiça, Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade. Mas Paulo traz um adjetivo que eu gosto particularmente. Ele diz que o Deus é o Deus de toda esperança. Então ele derrama da esperança dele no nosso coração, e essa esperança derramada leva a gente a viver. Essa esperança derramada como presente que cai do céu, como chuva que molha o solo seco da nossa alma e do nosso coração, ajuda a gente a viver no meio da desesperança, no meio da crise, no meio de uma pandemia, no meio do isolamento social e no meio de desafios que a gente está encontrando e que a gente está vivendo nos dias de hoje. Quando eu penso também em esperança, eu preciso também dizer para vocês que a esperança ela tem uma essência escatológica. A esperança ela aponta para o futuro, mas não é porque ela aponta para o futuro que ela não cabe no hoje. A esperança ela é escatológica, a esperança ela é futura, plena na sua essência,
plena no seu propósito, também no cumprimento de uma promessa, mas essa esperança não está desprovida, ela não é desprovida de uma realidade atual, presente, do dia a dia, do cotidiano. É uma esperança que nos empurra para o futuro, mas é uma esperança que se faz presente enquanto se vai ao mercado, enquanto se vai à igreja. Então, pensando nisso, uma igreja ela não pode ser igreja sem essa esperança escatológica que influencia o nosso presente, né? Uma esperança no futuro, mas que faz a gente viver no hoje. Pensando nisso, o que é que faz de nós uma igreja que tem esperança na glória que está por vir e que ao mesmo tempo molda as nossas vidas e molda a nossa expectativa também de vida no hoje? Como é que a gente aprende isso? E aí eu quero caminhar então com vocês em um dos textos, como eu já disse, que para mim particularmente ele é um dos mais intrigantes de toda a Bíblia, né? Pelo menos eu tento pregar nesse texto pelo menos uma vez por ano, eu volto sempre nele, volto a refletir nesse texto. E eu entendo que esse texto tem muito para ensinar para nós sobre esperança, como ser igreja e como que a gente pode viver em esperança no meio dos dissabores que a gente está vivendo hoje. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Eu vou ler a história muito conhecida, a história chamada dos 10 leprosos, a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, de 11 a 19. E o texto bíblico diz assim, antes, vamos orar? Eu gosto de orar antes da gente ler a palavra do Senhor. Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora e eu peço que em nome de Jesus o Senhor faça um milagre de nós compreendermos o que a Tua palavra tem para dizer para nós agora. E eu peço que o Senhor faça um milagre na minha vida de falar as verdades que a Tua palavra tem para ser dita e que também o Senhor faça um milagre em quem vai ouvir, para que assim o Senhor possa nos unir, tanto quem fala quanto quem ouve, naquilo que a Tua palavra tem para dizer para nós. Abençoe-nos nesse momento. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então diz assim o texto. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, da Galileia. De Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É muito interessante porque Jesus, nesse texto, ele está passando por uma aldeia. E nessa aldeia há um clamor. 10 homens. Eram 10 homens que haviam deixado as suas casas, uma vida para trás, suas famílias, os seus trabalhos, e tudo aquilo que eles tinham vivido ficou para trás. Agora, eles vivem juntos em uma aldeia de excluídos, e essa aldeia era um leprosário. Um leprosário, naquela época de Jesus, era como se fosse um cemitério de mortos que ainda estavam vivos. E se tem algumas palavras que nós poderíamos definir o leprosário na época de Jesus, seria desesperança, porque uma vez que alguém estivesse com lepra na época de Jesus,
não tinham a tecnologia científica e medicinal que se tinha hoje. Na época de Jesus, quem pegou lepra, morre. Então, uma palavra para definir o leprosário era desesperança. Uma outra era dor. E não é dor física, porque quem tem lepra perde a sensibilidade, mas é a dor na alma. É a dor de ter deixado tudo para trás, é a dor de ter perdido tudo aquilo que se construiu na vida. E uma terceira palavra é saudade. Saudade de casa, saudade do trabalho, saudade dos filhos, saudade da família. Jesus, então, ele está passando por essa aldeia e quando ele passa por essa aldeia, há um berro, há um clamor no versículo 13. E esses homens gritam, Jesus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Esse grito revela basicamente três coisas para nós. A primeira, eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham consciência de quem é que estava passando por ali naquele lugar era Jesus. A segunda coisa é que eles estavam desesperados. Se tinha um clamor, é porque no coração deles havia um desespero. Se tinha um clamor, é porque no coração deles havia uma angústia. Mas há uma terceira realidade no clamor. E essa terceira realidade é que ainda que eles sabiam quem era Jesus, e ainda que eles soubessem que ainda que eles tinham a plena consciência de que eles estavam desesperados, o clamor deles mostra de que a esperança deu as caras. A esperança apareceu para eles. Quem sabe a última. A esperança, pelo menos como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Então ali a esperança está bem viva e passando diante dos olhos deles. Então Jesus, ao ouvir o clamor, ao ouvir o berro desses 10 homens, Jesus responde de um modo muito prático ao clamor daqueles homens, né? Jesus diz para eles o seguinte, olha, vocês querem ser curados? Bom, vamos fazer o seguinte, vão se apresentar ao sacerdote. Vocês têm que ir agora e vão se apresentar ao sacerdote. Porque naquela época também o sacerdote ele era tanto a porta de saída da sociedade, quanto a porta de entrada. O sacerdote, se alguém ficou leproso, tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote dava o diagnóstico, era meio também um médico na época, né? E depois que ele desse o diagnóstico, não, realmente você está com lepra, você pega as suas coisas e agora você vai viver num leprosário. O sacerdote era a porta de saída, quanto a porta de entrada. A pergunta que logo de cara a gente faz para o texto é, bem, Jesus sendo Deus, não podia curá-los? Por que Jesus pediu para eles irem até o sacerdote? Não faz sentido. Faz sentido. Porque Jesus está dizendo que existe um meio, que eu vou chamar de um meio correto, pelo qual nós também podemos ajudar as pessoas. Vou dar um exemplo bem claro para nós. Quando alguém aborda você pedindo um dinheiro na rua, quando um mendigo aparece na sua frente e ele quer um dinheiro, um trocado. Quando nós damos um trocado para esse mendigo, a pergunta que a gente tem que fazer é, nós estamos ajudando ou nós estamos piorando a situação desse indivíduo? A pergunta é difícil, ela não é tão simples de se resolver. Eu particularmente entendo que quando nós damos um trocado para um mendigo, nós estamos ajudando muito mais a machucá-lo do que a resolvendo o problema e a situação dele. Porque eu acredito que se nós quisermos ajudar um mendigo de verdade, um morador de rua, se a gente está disposto a ajudar, então a gente precisa cair de cabeça na vida desse mendigo e na vida dessa pessoa que está pedindo ajuda. E quando a gente fizer isso, a gente vai descobrir que o trocado que a gente dá
é muito pouco em relação àquilo que esse mendigo, que esse morador de rua realmente precisa. Tem um livro muito interessante, fica a dica aqui de leitura, um livro chamado Quando Ajudar Machuca. Eu li um trecho desse livro e achei muito interessante o que o autor fala sobre isso. Ele fala um pouquinho sobre essa postura, essa falsa ajuda que a gente dá quando aparece alguém precisando de uma ajuda, ele pede um trocado para a gente e a gente dá o trocado. O autor diz o seguinte, abre aspas, ele diz o seguinte, a Bíblia não comanda uma generosidade irracional, mas ela pede de nós o uso de sabedoria e de prudência que mantém o objetivo final em mente. E aí ele vai dizer qual é o objetivo final em mente quando a gente se propõe a ajudar alguém. O autor diz, a restauração das pessoas para o que elas foram criadas para ser. Fecha aspas. Você entende que dar o dinheiro para o mendigo não vai restaurar, e eu vou usar um termo aqui até meio forte, não vai restaurar a humanidade no coração desse homem, porque se tem uma coisa que ele perdeu, que ele acha que perdeu, é a humanidade dele, a dignidade humana dele. Você acha que dar um trocado para um mendigo vai resolver o problema dele mesmo? Eu acho que não. Se a gente quer ajudar, a gente tem que cair de cabeça na vida dessa pessoa para de alguma maneira a gente poder restaurar aquilo que ele perdeu. O que Jesus faz com o pedido e com o clamor desses 10 homens e pedir para que eles fossem ao sacerdote é colocar esses 10 homens de volta na porta de entrada da sociedade. É isso que Jesus faz. Jesus fez do jeito certo. O que Jesus fez foi do jeito correto. Jesus resolveu o problema deles de modo que aqueles 10 homens pudessem receber da sociedade o selo de entrada, para que eles pudessem entrar pela porta da frente de novo da sociedade, a mesma porta que eles tiveram que sair. Então veja, até então, na história, o que Jesus faz é muito claro para a igreja hoje. E a leitura, é a leitura até mais fácil que a gente pode fazer do texto. A leitura mais fácil seria mais ou menos a seguinte, com Jesus a gente aprende que a nossa esperança tem que tocar quem está sem esperança. Essa é a leitura mais fácil. A nossa esperança precisa tocar quem não está com esperança. Ok? Agora, vamos tentar fazer uma leitura um pouco mais aprofundada? Vamos tentar mudar um pouco a nossa ótica? Se ao invés de nós, como igreja hoje, nos encontrarmos na figura de Jesus, eu pergunto, por que não a gente se encontrar na figura dos leprosos? Faz todo sentido. Porque, afinal de contas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Ele nos deu vida. Os leprosos estavam mortos, ainda que vivos, mas sentenciados à morte. Quando esses 10 homens se encontram com Jesus, eles recebem vida. Ora, será que essa história dos 10 leprosos não tem muito a ver com a nossa história? Se nós pensarmos que a nossa história tem muito a ver com a história desses 10 homens, então a gente vai encontrar nessa história apenas 2 tipos de pessoas. Nós só vamos encontrar 2 tipos de pessoas nesse relato dos 10 leprosos.
nós vamos encontrar, primeiro, as pessoas que possuem memória cerebral e a segunda pessoa, o segundo grupo, são as pessoas que possuem memórias do coração. Memória cerebral e memória do coração. Deixa eu tentar fazer essa diferença para vocês. A memória cerebral, ela registra fatos. A memória cerebral, ela não esquece de fatos que aconteceram na nossa história. A memória cerebral, ela estoca, ela vai estocar lembranças e ela estoca informações. Por exemplo, quando Jesus oferece a cura para os 10 leprosos, e os 10 leprosos na história são curados, isso aconteceu, foi fato, e o fato é a cura. A cura não foi esquecida pelos 10 leprosos. Inegavelmente, todos os 10 lembraram do que aconteceu em suas vidas. E eu fico pensando se não é assim também que acontece com a gente. Por exemplo, como é que a gente vai esquecer do dia em que Deus agiu com tanta maravilha na minha história e na sua história? Como é que nós vamos esquecer daquele resultado de diagnóstico que a gente pegou do médico e quando a gente olhou, a gente viu que o resultado era terrível, mas depois de alguns dias um milagre aconteceu e aquele resultado mudou. E agora, a gente não está mais diagnosticado com uma doença que nos causava pavor e pânico. Como é que a gente vai esquecer do dia em que o trabalhador, desesperado pelo desemprego, encontra, pela misericórdia de Deus, o emprego e alimento para sua família? Como é que nós vamos esquecer aquele dia em que nós sofremos um grave acidente, mas que nós fomos livrados da morte milagrosamente? Como é que a gente esquece esses fatos? A não ser que nós venhamos a ficar doentes mentalmente, mas aquele que é sadio na sua cognição e sadio na sua vida intelectual, é impossível que ele venha a se esquecer. Por quê? Porque a memória cerebral estoca informação. Eu imagino que se nós estivéssemos aqui todos presencialmente aqui agora, e o pastor desse a oportunidade para você contar informações milagrosas ou informações da graça de Deus sobre a sua vida, nós ficaremos aqui numa vigília. Acho que nós ficaremos aqui falando e a Covid ia embora, a gente ia poder estar reunido e a gente ia continuar falando. Porque todo mundo tem memória cerebral de fatos que aconteceram nas nossas vidas, inegavelmente da graça de Deus. Mas uma coisa é memória cerebral. Outra é memória no coração. No texto, os 10 homens que foram curados tinham memória cerebral. Apenas um tinha memória no coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque a memória no coração resulta em gratidão. E quem é grato nunca esquece o benefício. Eu não acho que a gratidão é um elemento que todo mundo tem. Eu entendo com essa história e com outras que gratidão se aprende. A gente aprende a ser grato. E quem aprende a ser grato tem memória no coração. Para Deus, não interessa se você é um bom historiador, daqueles que conta inúmeras histórias do que Deus fez na sua vida. Para Deus não interessa se você é um bom registrador de fatos e que se lembra de tudo o que aconteceu na sua história, tendo tudo muito guardado na sua mente.
O que interessa para Deus, segundo esse relato em Jesus, é se você volta para agradecer. Isso é o que importa. Se você volta para agradecer. Olha no texto que nós lemos e você vai encontrar um Deus inquieto. Você vai encontrar Jesus inquieto. Porque Jesus, quando se depara com um único homem que tinha memória no coração, e que detalhe, é samaritano, né? Quando esse homem volta da cura, os outros 9 vão embora e passam pela porta de entrada da sociedade, que é o sacerdote, se mostram curados e vão embora. Esse único homem que tem memória no coração volta para agradecer. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e Jesus faz 3 perguntas. E são 3 perguntas que mostram Jesus inquieto. A primeira pergunta, ele olha para esse homem e diz assim, não eram 10? Não eram 10. A segunda pergunta, ele diz, onde estão os outros 9? E aí ele termina dizendo assim, meio que parece que as primeiras 2 perguntas, parece que ele faz para o homem que se ajoelha diante dele, né? Vocês não eram 10? Onde estão os outros 9? Mas a terceira pergunta parece que Jesus fica muito louco, muito doido, porque ele diz assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Parece que Jesus olha para uma terceira pessoa, né? Parece que Jesus olha e diz assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este homem aqui. Parece que ele fala como uma terceira pessoa. Nessa hora eu fico imaginando esse homem que voltou. Ele deve ter dito assim, bom, acho que não foi uma boa ideia eu ter voltado. Porque cada pergunta que Jesus fazia, eu imagino que esse homem ajoelhado foi engolindo a terra, né? Não eram 10? Ixi. Não eram, cadê os outros 9? Nossa. E aí quando Jesus diz assim, só veio esse homem, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não devia ter voltado. Não dá para dizer que a postura dos 9 que não voltaram não incomodou o coração de Jesus. Incomodou e incomoda até hoje. O fato dos 9 não terem voltado não significa que Jesus não abençoou eles. O que também é uma lição muito difícil para nós hoje. Porque eu tenho a impressão de que a gente está tão encharcado com uma realidade religiosa, a qual a gente tem que abençoar sempre aqueles que voltam. Eu abençoo você, eu te dou uma cesta básica desde que você participe da escola dominical. Eu te dou uma cesta básica, eu te ajudo desde que você fique no culto à noite. Eu te ajudo desde que você se torne membro desta igreja. Parece que é difícil para a gente dar a mão abençoadora para quem nunca vai voltar. E eu não estou dizendo se isso é certo ou errado. Eu estou dizendo que isso é difícil de fazer. Mas quando Jesus cura os 9 ingratos, e esses 9 ingratos não voltam, a gente também não pode dizer que Jesus ficou tranquilo com a ingratidão deles. Não, pelo contrário. Jesus se mostrou inquieto com a ausência de memória no coração desses 9 homens. Veja só, não voltar para agradecer significou muita coisa para Jesus nessa história. E eu fico preocupado muito com a nossa relação com Deus hoje, com base nessa história. Porque eu entendo que a nossa relação com Deus ela está abarrotada de informação. A nossa relação com Deus hoje, ela está abarrotada de memória cerebral. Mas eu tenho medo de que o povo de Deus hoje esteja sofrendo
de Alzheimer na memória do coração. Eu temo que nós estejamos nos esquecendo de voltar. E de voltar para agradecer. Jesus esperou um retorno dos 9 homens. E eu fico pensando nas ausências que eu e você temos cometido na vida. Nas vezes em que nós éramos para retornar, para agradecer, mas nos faltou memória no coração. E eu preciso ressaltar uma coisa aqui e deixar bem claro aqui para nós nessa noite. Esse retorno que eu me refiro, de retornar a Deus para agradecer, não é só essa postura da gente chegar na nossa casa, a gente trancar a porta do nosso quarto e a gente orar agradecendo a Deus porque Ele foi gracioso com a gente. Não, eu não me refiro somente a essa postura. Porque se a gente fizer isso, a gente andou 50% do caminho. Existe um outro 50% aqui, e que é muito negligenciado nos dias de hoje. Eu me refiro, além de nós entrarmos no quarto e fecharmos a porta e agradecermos a Deus, eu me refiro também a nós olharmos nos olhos das pessoas as quais Deus usou para nos abençoar. A gente está sendo muito mal educado, e aí o mal educado você pode interpretar literalmente. Nós estamos sendo muito mal educados em não olharmos nos olhos das pessoas que dedicaram tempo, atenção, dinheiro, investimento, oração e tantas outras qualidades. Nós estamos sendo mal educados em não voltarmos e olharmos nos olhos dessas pessoas e dizermos a elas: eu quero agradecer a você, porque Deus usou a sua vida na minha vida. Existe um lugar secreto onde nós voltamos para agradecer a Deus, mas existe um lugar que não é tão secreto, em que a gente também precisa voltar para agradecer as pessoas que se empenharam para nos abençoar. E eu entendo que quando a gente volta para agradecer a essas pessoas, de algum modo, misteriosamente, que eu também não sei como, é um jeito que a gente também tem de agradecer a Deus. Tal qual, também misteriosamente, não sei como, quando nós abençoamos um mendigo, ou quando nós ajudamos a restaurar a vida de um necessitado integralmente, nós também estamos fazendo ao nosso próprio Deus. O nosso problema hoje é que a gente ora agradecendo a Deus demais pelas coisas, mas a gente se esquece de voltar para agradecer a quem Deus usou em nossas vidas. Quando eu leio as histórias do apóstolo Paulo e as suas cartas, o que eu encontro nessas cartas nada mais é do que, de alguma maneira, ele usar a tecnologia que ele tinha na época, que eram as cartas, para não só instruir, mas também agradecer às igrejas que investiam e que estavam integralmente envolvidas no seu ministério. Talvez o apóstolo Paulo fizesse uma live, se ele estivesse vivendo na época de hoje. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas o que ele faz é voltar, ainda que seja por carta. A gratidão é a semente da esperança. A gratidão é a semente da esperança que a gente joga.
mas eu tenho para mim que a gente está asfixiando essa semente. E o pior, a gente asfixia quando a gente diz que a gente não precisa esperar retorno. Já viu isso? Esse discurso que não tem nada de evangelho, quando a gente diz assim, não, a gente faz as coisas, mas a gente está fazendo é para Deus, a gente não está fazendo para ninguém. Vamos ser justos, vamos ser verdadeiro. A gente faz para Deus também, mas a bem verdade é que de algum modo, dentro do nosso coração, a gente sempre espera o retorno daqueles a quem nós abençoamos. E se essa pessoa não volta, nós sentimos. E tira um peso das minhas costas ouvir e ler as 3 perguntas inquietadoras de Jesus. Não eram 10? Onde é que estão os 9? Só voltou ele? Porque eu me vi fazendo essas mesmas perguntas na minha vida pastoral e tendo que engoli-las por achar que eu estava fazendo errado. Não é errado sentir a ausência da ingratidão de quem nós abençoamos. Errado é a gente receber a bênção de alguém e não termos memória no coração para voltar para agradecer. Não é errado sentir a ingratidão das pessoas. É errado ser o ingrato para não voltar para agradecer. Se você não voltou para agradecer, eu preciso dizer para você hoje, em nome de Jesus, que a sua culpa é grande. É grande. A esperança que rege a igreja e o povo de Deus está em Jesus, está em Jesus. E quando eu vivo a verdade, que não é uma ideia, que não é um conceito, mas é uma pessoa, é isso que diz as Escrituras, é isso que diz a tradição cristã, a verdade é uma pessoa. Quando eu me relaciono com essa pessoa que é Jesus, eu vivo regido por uma esperança escatológica. Ok, mas essa esperança me faz viver a gratidão nos dias de hoje, sim. E quem vive a verdade não é ingrato. E para Jesus, ingratidão é uma postura que incomoda muito. A ausência do retorno, a ausência do reconhecimento, o não verbalizar. O problema é que a gente está sendo educado a vivermos numa sociedade onde a gente diz assim, não, eu não preciso esperar o retorno de ninguém. Não, você pode esperar sim, e deve. Porque não é errado esperar, é errado não voltar. O conceito está deturpado, o conceito está errado. A esperança nos rege e essa esperança nos faz sermos gratos no modo como Deus age na nossa vida e no modo como Deus age na nossa história por meio de pessoas, por meio de homens, por meio de mulheres. A memória grata age no nosso coração de modo que o nosso coração se torne uma memória, não apenas cerebral, mas afetiva. Ingratidão é essa alma sob o domínio da indiferença, da falta do reconhecimento. Uma igreja se faz com gratidão. Uma igreja se faz com essa esperança. E eu tenho esperança de que nós sejamos gratos uns com os outros. Eu tenho esperança de que nós sejamos gratos para dar para quem não tem hoje, no meio dessa pandemia, condições de trabalhar, e para quem recebe, no meio dessa pandemia, ser capaz de voltar para quem deu. É assim que se faz a igreja. O casamento entre esperança e gratidão deve ser uma realidade no meio da igreja hoje. Uma igreja regida pela esperança escatológica, reage no momento presente
com gratidão, não apenas a Deus, mas às pessoas que Deus usa na nossa vida. Se você se sente incomodado, porque de alguma maneira você foi bênção na vida de alguém, e essa pessoa, e você não encontrou gratidão, sabe de uma coisa, o erro não está na sua espera. Agora, você não precisa ser escravo da sua espera. Uma coisa é esperar. Outra coisa é ser escravo da espera. Mas você não está errado em esperar. Errado está em quem não voltou para agradecer. É assim que se faz uma igreja com esperança. De gente que volta para ser grato, porque alguém alimentou esperança no seu coração em nome de Jesus de Nazaré. Uma igreja esperançosa não é uma igreja que olha para o futuro apenas. É uma igreja com posturas de gratidão hoje. Uma igreja com reconhecimento de quem é o outro. Eu quero fazer parte de uma igreja regida pela esperança. Eu quero fazer parte de um povo cuja toada da caminhada e da peregrinação não aponta só para o fim, mas me faz viver o meio. E quando eu vivo isso, eu descubro que tem gente caminhando do meu lado e que me dá a mão para andar quando eu quero rastejar. Isso também gera esperança. E quem dá a mão para caminhar, para levantar quem está caído na trajetória e na peregrinação, precisa ouvir de quem foi levantado. Obrigado. Você foi bênção na minha vida. Eu espero que nós sejamos uma igreja de esperança. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o Deus de toda esperança. E eu te agradeço porque assim a gente pode viver. Eu te agradeço porque a esperança nos aponta para amanhã, para um lugar que o Senhor tem preparado para nós. Mas essa esperança também faz a gente viver no ordinário, no comum, nas coisas convencionais da vida. E uma dessas lições de esperança é sermos regidos pela gratidão. Porque a gratidão semeia a esperança também no nosso coração. Eu peço, Pai, para que nós sejamos assim, capazes de não apenas gerarmos esperança e gratidão no coração daqueles que caminham conosco, mas se recebermos esperança, voltarmos com gratidão. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim. Livra-nos de sermos leprosos na alma, insensíveis na alma. Livra-nos de vivermos com Alzheimer na memória do coração. Que possamos sempre lembrar com afeto e gratidão, não apenas o Senhor, como o Senhor atuou na nossa história, mas quem o Senhor usou na nossa história. Ajuda-nos a sermos gratos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Muito bem, que satisfação e alegria ouvir uma palavra como essa. E que muito obrigado mais uma vez, reverendo. Leva o nosso abraço lá para a igreja, a igreja lá do Guará, né? Deus abençoe lá profundamente. Eu que agradeço. Eu gostei aqui, a gente podia fazer um programa aqui, né? Uai, vamos fazer a nossa próxima live aí, nós Não é? fazemos aqui, vamos marcar aí, ó, tá marcado. Nós vamos fazer aqui, combinar e nós avisamos vocês, tá bom? De frente com o João. Eita, nós, hein? Tomara que saia coisa boa. Vamos lá, acho que tem assuntos aí pra gente trocar ideias. Certamente Com certeza. foi uma satisfação a última live e vai ser
Nossa, quem diria, né? A gente tá falando de live, assim, um negócio Pois é, tão agora- diferente nos dias de hoje, né? Virou moda agora. Virou moda. Mas espero que sejam, mais do que a moda, assuntos instrutivos e edificantes para todos Amém. nós. Tá bom? Vamos orar. Agradecer para que Deus nos dê sempre, se eu entendi direito, esperança e gratidão. Amém. Sejam pilares existentes na nossa igreja, no nosso coração. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra, louvado seja o teu nome, dá-nos sempre esperança e gratidão, que sejam pilares, ó Deus, norteadores, fundamentais, existentes, sine qua non, principais na vida de cada um daqueles que professam o teu nome. Aqui no Guará, em todos os lugares onde o teu Espírito tem convencido o homem do pecado, da justiça e do juízo. Despede-nos na tua paz, é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Deus abençoe, te dê uma boa semana em nome de Jesus. Amém.